Desde o início da era espacial, o fenômeno dos objetos voadores não identificados, OVNIs, tem sido objeto de fascinação e debate. Os relatos de encontros com OVNIs, muitas vezes ligados a possíveis visitas extraterrestres, têm intrigado a humanidade por décadas. No entanto, um aspecto particularmente intrigante e misterioso desses avistamentos é a observação de OVNIs nas proximidades do nosso próprio Sol. Levaremos você numa jornada fascinante através do mundo dos OVNIs que se aproximam perigosamente do Sol. Exploraremos a história desses avistamentos, as teorias por trás de sua origem e as interpretações intrigantes que têm sido propostas. Também discutiremos os desafios únicos enfrentados pelos cientistas ao analisar dados solares e examinaremos as implicações que esses avistamentos têm para a exploração espacial e nossa compreensão do universo. Acompanhe-nos nesta exploração do mistério cósmico, enquanto mergulhamos no desconhecido e buscamos desvendar os segredos dos OVNIs que se aventuram tão perto de nossa estrela mais próxima, o Sol. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Introdução ao fenômeno UFO. O fenômeno dos objetos voadores não identificados, OVNIs, tem intrigado a humanidade há décadas. Desde os primeiros relatos documentados no final dos anos 1940, como o famoso caso de Roswell, até avistamentos contemporâneos, os OVNIs continuam a ser um tema de debate e fascínio. A possibilidade de vida extraterrestre e tecnologia avançada são as forças motrizes por trás deste interesse contínuo. Observações de OVNIs próximos ao Sol não são tão comuns quanto outros avistamentos, mas têm provocado discussões significativas na comunidade científica e entre entusiastas do espaço. A proximidade desses objetos ao Sol, um ambiente extremamente hostil, gera perguntas sobre a natureza e tecnologia. Esses avistamentos têm sido capturados principalmente por satélites e observatórios solares, cujas imagens às vezes mostram formas e movimentos que desafiam explicações convencionais. O Observatório Solar e Heliosférico SOHO da NASA é um projeto conjunto da ESA, Agência Espacial Europeia, e da NASA. Ele foi lançado em 1995 para estudar o Sol, desde seu interior até a coroa externa e o vento solar. Em 23 de julho de 2020, o SOHO capturou imagens de um objeto não identificado perto do Sol, o que gerou considerável atenção. O SOHO tem sido uma ferramenta crucial para a observação solar, proporcionando dados vitais para a compreensão da dinâmica solar. Durante uma labareda solar, um fenômeno que ocorre quando o Sol libera uma grande quantidade de energia e plasma, o SOHO registrou uma anomalia. As labaredas solares são monitoradas devido ao seu potencial de impactar as comunicações e redes elétricas na Terra. A presença do objeto não identificado, na ocasião de uma labareda solar, adicionou um elemento de mistério à observação. A forma do objeto capturado pelo SOHO foi descrita como semelhante a uma aeronave elegante, levando a especulações sobre sua origem e propósito. Essa descrição abriu caminho para teorias que vão desde fenômenos naturais não identificados até hipotéticas tecnologias extraterrestres. A confusão sobre a identidade do objeto destaca o desafio em categorizar e explicar tais fenômenos dentro do nosso atual entendimento científico. Histórico de avistamentos. O histórico de avistamentos de objetos misteriosos próximos ao Sol remonta à metade do século XX, período que coincide com o início da era espacial e o aumento da capacidade humana de observar o espaço com mais detalhes. Esses avistamentos são frequentemente relatados por astrônomos amadores e profissionais e muitas vezes são capturados por telescópios e satélites focados na observação solar. Esses objetos são descritos como se movendo a velocidades incríveis ou realizando manobras que parecem desafiar as leis da física conhecidas, alimentando ainda mais o mistério em torno de sua natureza.
Estes avistamentos são particularmente intrigantes devido à natureza hostil do ambiente próximo ao Sol, onde temperaturas extremas e radiação intensa prevalecem. A habilidade desses objetos de aparentemente suportar tais condições levanta questões sobre materiais e tecnologias desconhecidas, incentivando teorias que vão desde fenômenos naturais incomuns até visitas extraterrestres. Uma imagem específica capturada por instrumentos de observação solar tornou-se um ponto focal de intensos debates e teorias na internet. Esta imagem mostra um objeto não identificado perto do Sol, cuja aparência e comportamento não se alinham com fenômenos naturais comumente observados, como cometas ou asteroides. O debate online frequentemente se concentra na tentativa de interpretar essas imagens com o conhecimento científico existente, enquanto outros se aventuram em explicações mais especulativas. Uma das teorias mais fascinantes propostas é que o objeto poderia ser uma sonda enviada por uma civilização avançada. Essa ideia se alinha com a hipótese de que civilizações extraterrestres, muito mais avançadas tecnologicamente do que nós, poderiam estar explorando o universo de maneiras que atualmente só podemos imaginar. Essa teoria é alimentada pela ideia de que uma civilização avançada poderia usar o Sol, uma fonte de energia massiva, para propósitos desconhecidos, talvez como parte de uma forma de ciência e engenharia que ainda está além do nosso entendimento. Teorias e interpretações. A observação de objetos não identificados perto do Sol gerou uma ampla gama de teorias e interpretações. Algumas dessas teorias sugerem que os fenômenos observados são simplesmente anomalias solares, como efeitos incomuns resultantes de labaredas solares, manchas solares ou outros fenômenos naturais associados à dinâmica solar. Por outro lado, há interpretações mais sofisticadas que propõem que estes objetos possam ser evidências de atividades tecnológicas avançadas, talvez até de origem extraterrestre. Entre as especulações mais fascinantes está a ideia de que OVNIs poderiam estar utilizando a energia do Sol para alimentar suas naves. Esta teoria se baseia na noção de que uma civilização avançada poderia ter desenvolvido meios para extrair energia diretamente de uma estrela, uma forma de tecnologia que está além do nosso entendimento atual. A ideia de mineração de energia estelar sugere um nível de engenharia e ciência muito avançado, capaz de manipular e aproveitar recursos energéticos em escalas astronômicas. Além das teorias que apontam para atividades extraterrestres, existem hipóteses alternativas que oferecem explicações mais convencionais. Uma dessas teorias sugere que o Sol poderia ser usado como um tipo de portal ou ponto de trânsito por civilizações extraterrestres. Esta ideia, embora especulativa, se inspira no conceito de buracos de minhoca e outras teorias da física que contemplam formas de viagem interestelar ou interdimensional. Por outro lado, os céticos geralmente veem esses fenômenos como nada mais do que manchas solares, distorções de imagem ou artefatos resultantes dos processos de captura e transmissão de imagens pelos satélites. Argumentam que muitas das formas observadas podem ser explicadas por fenômenos naturais conhecidos ou por limitações na tecnologia de observação, como ruído na imagem, a sobreposição de múltiplas fontes de luz ou mesmo erros na interpretação dos dados coletados. Essa visão cética é fundamental para manter um equilíbrio entre a abertura para novas possibilidades e a adesão aos princípios e métodos científicos rigorosos. A investigação cuidadosa e a análise crítica são essenciais para discernir entre especulações infundadas e fenômenos que realmente merecem um estudo mais aprofundado dentro da comunidade científica. Desafios na análise de dados. A análise de dados relacionados a objetos não identificados próximos ao Sol é extremamente desafiadora devido a vários fatores. Primeiramente, a radiação intensa do Sol interfere significativamente na captação de imagens e dados, muitas vezes causando distorções ou artefatos que podem ser confundidos com objetos reais.
Além disso, a maioria das observações não é acompanhada por evidências conclusivas, como medições detalhadas ou repetições consistentes dos mesmos fenômenos, tornando difícil a validação científica dessas observações. Outro grande desafio é a natureza anedótica de muitos relatos. Avistamentos de OVNIs, especialmente aqueles relatados por observadores amadores, são frequentemente baseados em memórias pessoais que são suscetíveis a distorções de percepção e memória. Tais relatos podem ser influenciados por uma variedade de fatores psicológicos e sociais, incluindo expectativas prévias, crenças pessoais e a influência de representações populares de OVNIs na mídia. O campo de estudo relacionado a OVNIs e fenômenos similares enfrenta desafios significativos dentro da comunidade científica. Um dos principais obstáculos é o desacordo entre pesquisadores sobre como abordar e interpretar essas observações. Enquanto alguns defendem a necessidade de uma abordagem mais aberta e exploratória, outros argumentam que tais estudos podem desviar-se do rigor científico. Além disso, o sensacionalismo midiático, frequentemente associado a avistamento de OVNIs, adiciona uma camada de dificuldade. A cobertura exagerada e às vezes especulativa da mídia pode distorcer a percepção pública desses fenômenos e criar um ambiente desafiador para pesquisas sérias e objetivas. Esse sensacionalismo pode levar a uma visão cética generalizada na comunidade científica, desencorajando o estudo legítimo desses fenômenos e potencialmente impedindo descobertas significativas. A necessidade de equilibrar a curiosidade e a abertura com o ceticismo e o rigor metodológico é um aspecto crucial na pesquisa de fenômenos não explicados como os OVNIs. Implicações do fenômeno. A fascinação persistente por objetos não identificados perto do Sol reflete profundamente a curiosidade inata da humanidade e sua busca incansável pelo desconhecido. Este fenômeno nos lembra de que, apesar de todos os avanços tecnológicos e científicos, ainda há muito que não compreendemos sobre o universo. A possibilidade de descobrir algo completamente novo ou inesperado serve como um poderoso motivador para astrônomos, cientistas e entusiastas do espaço. A observação contínua do espaço, especialmente de regiões próximas ao Sol, abre a possibilidade de novas descobertas. Com o avanço das tecnologias de observação e a crescente capacidade de processar grandes volumes de dados astronômicos, aumenta-se a chance de desvendar mistérios que até agora têm permanecido inexplorados. Esta busca contínua não é apenas uma jornada em direção ao conhecimento científico, mas também uma exploração da capacidade humana de compreender e interpretar o universo que nos rodeia. Uma das teorias mais intrigantes sobre os objetos observados perto do Sol é que eles poderiam estar usando a energia solar de alguma forma avançada. Esta ideia se baseia na hipótese de que uma civilização tecnologicamente avançada poderia ter desenvolvido meios para extrair energia diretamente do Sol, uma fonte quase inesgotável de poder. Essa teoria vai além da nossa atual compreensão tecnológica e nos faz questionar o que poderia ser possível em um futuro distante ou em outras civilizações avançadas. Outra especulação fascinante é a possibilidade de o Sol servir como um portal para civilizações extraterrestres. Esta ideia, embora altamente especulativa, se inspira em conceitos da física teórica como buracos de minhoca e viagens interestelares. A hipótese de que o Sol, ou sua proximidade imediata, poderia ser um ponto de trânsito para viagens intergalácticas ou interdimensionais, oferece uma visão empolgante sobre as possibilidades de exploração espacial e contato com outras formas de vida inteligente. Embora careça de evidências científicas concretas, essa teoria destaca o desejo humano de entender e se conectar com o cosmos em um nível mais profundo. Pesquisas e descobertas japonesas. No campo da astronomia solar, astrônomos japoneses têm contribuído significativamente com descobertas notáveis. Uma dessas descobertas envolve a identificação de uma mancha solar com um campo magnético excepcionalmente intenso.
As manchas solares são regiões na superfície do Sol que são mais frias e menos luminosas do que o entorno e são conhecidas por sua atividade magnética intensa. A descoberta dessa mancha solar específica proporcionou insights valiosos sobre a dinâmica solar. O estudo dessa mancha solar, em particular, ajudou a explicar algumas das observações celestiais incomuns registradas. O campo magnético intenso associado a ela pode influenciar a formação de labaredas solares e ejeções de massa coronal, fenômenos que têm implicações significativas não apenas para a ciência solar, mas também para a compreensão de como esses eventos podem afetar a Terra. Estas descobertas são cruciais para aprimorar nossas previsões de eventos solares e mitigar seus potenciais impactos em sistemas tecnológicos na Terra. A temperatura extrema do Sol apresenta um grande desafio para a exploração espacial e a observação astronômica. No núcleo do Sol, as temperaturas podem exceder 15 milhões de graus Celsius, um ambiente hostil além da capacidade de resistência de qualquer tecnologia atualmente conhecida. Mesmo nas camadas externas, como a fotosfera, de onde emana a maior parte da luz visível do Sol, as temperaturas ainda são da ordem de 5.500 graus Celsius. Devido a essas temperaturas extremas, é altamente improvável que qualquer objeto, especialmente se for de origem tecnológica, possa se aproximar muito do Sol sem ser incinerado. As condições próximas ao Sol incluem não apenas calor intenso, mas também forte radiação e fortes campos magnéticos, todos os quais apresentam enormes desafios para qualquer forma de matéria conhecida pela ciência atual. Essa realidade levanta questões sobre a natureza dos objetos observados perto do Sol e reforça a importância de uma análise cuidadosa e baseada em evidências científicas para qualquer interpretação desses fenômenos. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!